Eu só quero chamar a atenção para uma notícia que chega dos Estados Unidos, inclusive o programa 13 em 1 trouxe as primeiras informações, porque a polícia de Las Vegas atende nesta quarta-feira um caso de ataque a tiros na Universidade de Nevada, com várias vítimas, de acordo com as informações que foram publicadas nas redes sociais da corporação. As autoridades do campus emitiram um alerta avisando estudantes e funcionários sobre relato de tiros que foram disparados e orientando todas as pessoas naquela localidade a evacuarem para uma área segura. O suspeito dos disparos foi contido e acabou morrendo, segundo as informações publicadas pela polícia, pelas redes sociais, pela plataforma X. São imagens ao vivo de Las Vegas, estado de Nevada, mais um episódio parecido com outros que a gente noticiou aqui ao longo dos últimos meses, que acaba acontecendo nos Estados Unidos. Um atirador que abre fogo em uma instituição de ensino, não sabemos exatamente a motivação, informações preliminares que chegam à redação da Jovem Pan News. Agora, Cristiano Beraldo, que mora nos Estados Unidos, está no Brasil há alguns dias, mas acompanha bem essa realidade norte-americana. Os estados têm legislações distintas, mas o que pode explicar casos como esse, hein, Beraldo? Que um atirador acaba invadindo uma instituição de ensino, abre fogo, é bullying, concessão ou a facilidade de conseguir armas de fogo. Tem um grande debate em torno disso, né? O que é possível dizer e colaborar nessa avaliação preliminar agora? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu, qual era o propósito desse atirador, né? A gente conversou sobre alguns temas relacionados a isso aqui nos últimos dias, a questão da violência, a questão da posse, do porte de arma. E se você tem um caso de alguém que chega a um ponto em que quer tirar a vida da outra pessoa, vendo neste ato a resposta para algum tipo de frustração, seja por causa de bullying, seja por causa de algum outro motivo, essa pessoa não precisa de uma arma para fazer isso. Ela pode pegar um carro, ela pode jogar esse carro em cima de um ponto de ônibus, ela pode entrar dentro de um bar acelerando para matar o maior número de pessoas possível. Então, há várias formas de você fazer isso, não é a questão da arma. As armas precisam ser acessíveis para aquelas pessoas que cumprem determinados requisitos. E esses requisitos incluem, claro, devem sempre incluir uma questão psicológica, uma avaliação psicológica, a pessoa tem residência fixa, não tem, enfim, você tem que ter ali um perfil da pessoa para que ela tenha acesso à arma, mas não se pode, mesmo diante de um evento como esse, simplesmente culpar a arma. A gente tem que entender por que alguém usou a arma para cometer este ato. E aí, se a gente olhar para um perfil comum, vários fatos dessa natureza que aconteceram em instituições de ensino nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, estão ligados ao bullying. Agora, o que é o bullying hoje em dia? Bullying nunca existiu e aí hoje, de repente, os alunos que sofrem bullying, por vezes, tendem a ter esse tipo de atitude a alguma coisa muito mais grave do que isso. Porque eu, no meu tempo de escola, não tinha moleza, não. A gente estudava ali, eu estudei vários anos numa escola que era só de meninos. Aquilo ali era uma escola para a vida, não era só uma escola de educação, de ler os livros, de aprender matemática. A tensão da juventude, ela é natural, os hormônios vão aflorando, a gente tem o desenvolvimento dos jovens, cada um a seu tempo e ao seu momento, e é natural que sofra esse tipo de coisa. Então, é preciso fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo, porque há, Caniato, problemas psicológicos, sociais, muito além da questão puramente das armas. Imagens ao vivo de Nevada neste momento, cidade de Las Vegas, 1h13 pelo horário local, destacando essa notícia que estampa todos os portais de notícias dos Estados Unidos. Um atirador atacou o campus da Universidade de Nevada. Muitas vítimas, de acordo com as informações da polícia, só que o atirador acabou morto pelas forças
policiais, girando com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, esse episódio muito provavelmente vai reacender o debate sobre as regras para autorizar armas de fogo pela população civil. Mais um episódio com possíveis mortes, e a gente não sabe com exatidão o número de vítimas, mas o atirador acabou morrendo. Zé Maria. É um debate que sempre é usado pelos desarmamentistas sobre a autorização aqui no Brasil, né? Dizem, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito complexo, porque nos Estados Unidos existem leis diferentes em vários estados, como portar, que tipo de arma comprar e assim por diante. E a gente viu aqui no Brasil de que armas ilegais chegam a todo momento, então não é isso que faz a diferença. Não é mesmo. Não é autorização de porte, o direito de defesa que faz isso acontecer. Ou com faca, a gente vê em alguns países com arma branca, né? E tem aumentado muito o número de armas brancas, inclusive aqui no Brasil. Brasília é um dos casos, e assim por diante. O que eu quero dizer sobre esse episódio é o seguinte: o Brasil, eu costumo muito falar do Brasil, mas a gente tem que entender que é o mundo inteiro, menospreza a saúde mental das pessoas. Eu entendo que com a tecnologia de hoje já é possível detectar uma pessoa que tem esta tendência facilmente. Um médico minimamente informado de certos dados pode chegar a essa pessoa. Me disse um policial norte-americano de que o número de pessoas que são identificadas, o número de pessoas que são interceptadas antes disso acontecer é muito grande. E no Brasil também há esse trabalho. Há trabalho contra atentados, há trabalho contra pessoas que estão planejando crimes na internet, mas a falha é muito grande. O que eu acho que deveria acontecer é um uso maior de psiquiatras, de psicólogos nas UPAs. Chegando na UPA alguém que tenha esses traços, é só chamar a atenção das autoridades, né? E essa pessoa passaria a ser investigada de uma maneira mais próxima. Não é uma pessoa que acorda de manhã e diz, eu vou cometer um ato desse. Não, são pessoas que têm problemas mentais. E é isso que eu cobro. Quer dizer, o Brasil, muito mais, mas o mundo inteiro tem que se atentar e tem que conhecer mais sobre saúde mental para impedir que atrocidades assim aconteçam. As consequências são muito graves. Além das vítimas fatais, traumas ficam para sempre e incutem o terror na cabeça das pessoas eternamente. Então, é preciso sim cuidar da saúde mental. É isso, nós estamos com imagens ao vivo de Las Vegas, estado de Nevada, tudo preparado para uma entrevista coletiva, um pronunciamento de alguma autoridade policial. As emissoras de televisão já posicionaram inclusive os microfones. Fox News, Canal 5 em Las Vegas e também o Canal 13, emissora da ABC. Então, muito provavelmente daqui a pouco, alguma autoridade policial irá fazer um pronunciamento e tirar as dúvidas e responder as perguntas dos jornalistas. A gente segue acompanhando e também analisando aspectos importantes dessa informação. A atirador abriu fogo na Universidade de Nevada, em Las Vegas. O suspeito acabou morto. Mota, tem uma informação que a produção acabou de apurar, que esse campus da Universidade de Nevada, que fica em Las Vegas, não é a capital do estado, que é Carson. Mas o campus da Universidade de Nevada fica em Las Vegas, tem cerca de 25 mil alunos matriculados, 8 mil pós-graduandos e também doutorandos. E em 2017, a gente precisa lembrar, né, aquele caso que repercutiu em todo mundo, um atirador matou 59 pessoas e deixou 500 feridas em um festival de música, o ataque mais mortal da história dos Estados Unidos, ele que fez os disparos de um edifício. Mota, quais aspectos a gente precisa destacar dessa notícia? Lembrando que esse episódio, ele é muito parecido com outros que a gente já noticiou em outros momentos, né? Infelizmente, essa é uma tradição macabra dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o primeiro ataque desse tipo foi no final dos anos 50, no começo dos anos 60. Já aconteceram inúmeros ataques. É um crime muito difícil de evitar,
porque ele envolve pessoas desequilibradas, que tem como objetivo causar o maior número possível de ferimentos e mortes. É como o Beraldo acabou de dizer, se elas não fazem isso com armas, elas fazem com carros, como já aconteceu nos Estados Unidos. Elas fazem com facas, como já aconteceu em vários países. Ou elas fazem com gás, como já aconteceu no Japão, um ataque com gás venenoso no metrô de Tóquio, se eu não me engano. Essas pessoas desequilibradas existem em todos os lugares. E, em particular, nos Estados Unidos, quando elas cometem esse tipo de crime, elas têm como objetivo conseguir notoriedade, conseguir espaço na mídia, o que elas inevitavelmente conseguem. Então, isso estimula o que se chama de efeito copycat, né? Um efeito de imitação. O desequilibrado procura esse tipo de crime porque ele sabe que em outros crimes como esse, a mídia dá amplo espaço, né? E não poderia deixar de dar. Agora, é preciso chamar a atenção por um aspecto que ajuda a colocar essa situação em perspectiva. A última vez que eu olhei os números, se você somasse todas as vítimas fatais de todos os ataques desse tipo que aconteceram nos Estados Unidos em um ano, o número de vítimas era por volta de 700 pessoas mortas em todos os ataques. Bom, no Brasil se matam diariamente mais de 100 pessoas. Então, se você somar os mortos de todos os ataques desse tipo nos Estados Unidos durante um ano, você tem mais ou menos o equivalente aos mortos, as pessoas que foram assassinadas no Brasil em uma semana.